Eu te saúdo com a paz do Senhor. Jovem, o que é hedonismo? Você sabe? Fique aqui comigo que você saberá. E a propósito, jovem, o que você faz que te dá prazer? Saiba que aquilo que você gosta de fazer, que te dá prazer, pode estar te levando para a perdição. Esta é a lição número 8 da classe de jovens, a consequência destruidora do prazer carnal. Fique aqui comigo que eu também te darei as respostas da hora da revisão. Os louvores sugeridos, 5, 128 e 405. Texto principal. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículos 26 ao 28. Resumo da lição. O prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Muitas pessoas são levadas pela questão do prazer carnal. E aqui na aula de hoje eu vou falar com você francamente sobre a questão, sobre o sexo entre jovens, por exemplo, algumas questões sobre o prazer carnal, o que é e o que não é, e verdadeiramente as questões que realmente envolvem a vida dos jovens na igreja hoje a respeito das relações íntimas, né, das relações sexuais. Portanto, nós veremos de fato a consequência destruidora do prazer carnal. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre este episódio, que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas de Deus. O que é ser indiferente? Vamos tratar sobre a indiferença às coisas de Deus. Indiferente é quando, por exemplo, você prefere uma pizza de calabresa ou uma quatro queijos? Bom, para você tanto faz. Então você é indiferente ao sabor da pizza. Estar indiferente, ser indiferente é não se importar, tanto faz. Então tem muitas pessoas hoje na igreja que estão exatamente assim, com indiferença com as coisas santas de Deus. Para ele, tanto faz. Ele não se importa se vai ter culto ou não, se ele vai à igreja ou não, se algo é da parte do Senhor ou não, ele está indiferente às coisas santas. No entanto, ele busca o prazer. E quais são os perigos da busca pelo prazer? Nesta lição, nós saberemos verdadeiramente os perigos que está envolvendo a questão do prazer. O banquete de Belsazar e o hedonismo, uma festa carnal e irresponsável. De forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados ao utilizá-los para beber vinho e render culto aos seus ídolos. Observe que Belsazar, ele pegou os utensílios da casa do Senhor e começou a beber vinho neles. Veja que grande profanação. O que é profanação? Profanar é alguém tornar profano aquilo que é santo, ou usar aquilo que é santo para algo que está profanando, para algo que é para cometer um pecado, vamos assim dizer. Acho que fica mais claro assim, fica mais evidente para nós. Então, o que é profanar? É quando alguém pega algo santo para usar aquilo para pecar. Foi exatamente isso que Belsazar fez. Ele pegou os utensílios da casa do Senhor para quê? Para se embriagar. Ele colocava vinho dentro e bebia, ficava embriagado. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma profanação. Então veja que é uma festa carnal e completamente irresponsável. Belsazar promovia o seu festejo com mulheres e amigos. Portanto, era uma festa para trazer para nós uma festa de prostituição, né? Se nós olharmos bem a questão do texto, o que tudo se refere, né? Bebidas, né? Mulheres, amigos, libertinagem, então uma irresponsabilidade. Então veja que aqui está o cenário de que Belsazar estava fazendo com as coisas santas. Quantas pessoas hoje não estão fazendo o mesmo? E eu não digo nem tanto o povo lá fora, né? Principalmente o povo de dentro. Muitas vezes, algumas pessoas que estão até na igreja, mas eu vou te dar um exemplo bem prático. Pessoas que estão na igreja, prega na igreja, que é uma maravilha, depois que acabou o culto, ele faz o quê? Ele vai lá por bar tomar a cervejinha dele. Ele não está necessariamente profanando, porque necessariamente ele não está usando algo da parte do Senhor para pecar, mas veja a discrepância, veja a hipocrisia.
aí ele vai lá ou para outros lugares, né? Pessoas que usam até, em alguns casos, usam até o dinheiro da igreja para pagar prostitutas, né? Então isso sim é uma profanação, está usando algo que é santo, né? Porque o dízimo, as ofertas da casa do Senhor é algo santo, e usando isso para quê? Para se prostituir, né? Para pagar prostitutas. Então isso é uma profanação. E não pense você que isso não acontece, porque sim, acontece. Uma festa profana. Tendo crescido no palácio, Belsazar tinha consciência do que estava fazendo e possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus, e mesmo assim resolveu afrontar a Deus. Veja que o Belsazar ele tinha consciência do que estava fazendo. Em algum caso, poderia ser que por alguma razão Belsazar poderia ver lá os utensílios, não saber do que se trata, e como é um utensílio, como é uma taça, então vamos usar essa taça para beber um vinho. Ele estaria o quê? Ele estaria até inocente, porque ele não sabe do que se trata. No entanto, não era o caso de Belsazar, e de fato ele sabia de onde que vinham os utensílios, né, de qual lugar que seria, o que era feito com ele, mas mesmo assim ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. Ele ousou deliberadamente cometer este sacrilégio, demonstrando falta de reverência em desafio direto às leis divinas. E há muitas pessoas assim também, que estão realmente, sabem da situação, sabem das circunstâncias, mas mesmo assim afronta o Deus Todo-Poderoso. Portanto, era uma festa completamente profana, estavam profanando o nome do Senhor. Em alguns casos, eu vejo algumas situações de pessoas, não vou aqui citar nomes, mas eu vejo alguns casos específicos de pessoas que estavam no Evangelho, deixaram o Evangelho e foram atrás de outras coisas. Bebidas, por exemplo, ou mudam de religião. E muitas vezes o cristão desce o sarrafo nessas pessoas. No entanto, existe uma coisa a se pensar. E o que é? Essas pessoas, muitos deles, antes de ir lá para o mundo, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles deixam a igreja ciente de que eles estão se desligando do Evangelho. O que é isso? Isso é honestidade. Eles estão sendo ao menos honestos, coisa que muito cristão dentro da igreja não é. Está cantando com um grupo de jovens, mas está vivendo uma vida de prostituição, de masturbação, de pecado, mas acha que está tudo bem. Não, não está. Estão indo atrás de outras religiões, aí fica um tempo na outra religião, enquanto não tem culto na igreja, quando tem culto na igreja, volta lá para a igreja. O que é isso? Está servindo a dois senhores. Isso não é espiritualmente saudável. Então veja que há aqui uma discrepância. Existem pessoas que pelo menos são honestas quando se desviam, pelo menos são honestas. Aconteceu recentemente na minha igreja, não necessariamente na minha igreja, numa das nossas congregações, uma irmã, ela se desviou, mas antes de se desviar, ela foi muito honesta com a direção, com a liderança da igreja, comunicou a saída dela à igreja e foi para o mundo, voltou para o mundo. Ela foi o quê? Honesta. Muitas vezes nós não entendemos o porquê a pessoa se desvia, mas é importante que ao menos a pessoa tenha essa sinceridade, essa honestidade de sair pela porta da frente. Entretanto, essas questões sobre desviar, eu já contei aqui algumas vezes que eu me desviei, né, por razões bem simplórias, né? Eu me lembro que eu me desviei porque na minha igreja nós não podíamos jogar bola, né? Então eu gostava muito de futebol, era ruim que só. Pensa numa pessoa ruim. Mas mesmo assim eu optei pelo futebol, e então larguei a igreja, larguei o Senhor por causa do futebol. Então veja que qualquer coisa hoje, né, e sempre foi assim, as pessoas se desviam, mas pelo menos há pessoas que realmente têm a honestidade. Então veja que aqui Belsazar ele afrontava ao Senhor. Então nós não devemos de maneira nenhuma afrontar o nosso Deus. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Então não siga os maus exemplos de pessoas que estão por aí, que fazem tantas coisas na igreja e depois vai lá no mundo, comete pecado e volta escondido, sem que ninguém saiba. E pior, muitas vezes o ministério sabe um do outro, mas ninguém fala nada. Um encobre o pecado do outro. Isso não é da parte do Senhor. E muitas pessoas pensam que estão fazendo assim, estão escondidas. Não estão. Deus está vendo tudo. E certamente um dia
ele irá vir com juízo para essas pessoas, se caso elas não se arrependerem. O perigo do hedonismo. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual, imensa em uma cultura orientada ao prazer. O hedonismo é uma doutrina que ao mesmo tempo uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. O que é isso na prática? O importante não é se é moral ou se é imoral. O importante é que dá prazer. Se dá prazer, nós faremos. Essa é a ideia do hedonismo. Eles não se importam com a questão da questão espiritual, eles não se importam pela buscar ao Senhor, eles não se importam com as coisas de cima. O importante para o hedonismo é, se dá prazer, eu quero fazer. Então veja que aqui, nessa questão que eles buscam o prazer carnal, e aqui vale uma questão assim, muito honesta, né? Vamos ser honestos aqui, vamos falar aqui de sinceridade, de honestidade, então vamos falar honestamente. A relação sexual é feita para o casal dentro do casamento e foi feito algo que foi feito por Deus. Entretanto, o adversário ele sempre arrumou uma forma de fazer com que as pessoas procurem uma forma deturpada dele. Né? Vivemos uma sociedade onde as pessoas hoje procuram prazer em tudo, né? Vários estímulos, procuram estímulos de prazer, né? Um prazer da tal da dopamina, né? Então procuram, né? Até na questão da comida, há pessoas que comem por prazer, né? Tem a glutonaria, né? Notícias, jogos, enfim, compras. Quem não gosta de comprar, né? Isso é uma coisa boa. Entretanto, quando uma pessoa põe isso em primeiro lugar, é o prazer que ela tem, então ela faz isso em primeiro lugar. Então o que ela faz? Ela começa a comprar de uma forma desenfreada, o cartão vai nas alturas, se enforca de dívida, né? Vem cheia de dívida do cartão e começa uma dívida e começa a dívida por cima de dívida e começa a ficar com a vida toda enrolada nessa questão de redes sociais também. Uma questão, quantas pessoas hoje não estão presas a redes sociais, né? Não sai do quarto, não sai de casa, fica dentro de casa, sentado lá no sofá, mexendo no celular o dia inteiro, não consegue fazer absolutamente nada, porque aquilo dá um prazer para ela. Então, o jovem, na casa do Senhor, ele precisa ter muito cuidado para não buscar esses prazeres momentâneos, prazeres que vão durar aquele momento e daqui a pouco precisa de mais e vai buscando mais e acaba nunca se satisfazendo, porque isso funciona como uma droga. Quanto mais a pessoa usa aquela droga específica, mais vontade ela tem de usar. Então isso traz o quê? Um perigo para a vida espiritual e também para a vida física. Na questão carnal, por exemplo, quantos jovens hoje estão numa vida completamente vazia, uma vida seca dentro da presença do Senhor? Porque às vezes até canta na mocidade, canta bem, toca bem um instrumento, mas vive uma vida seca. Por quê? Porque ele tem uma busca pela questão carnal. E o que isso causa para ele? Ele começa a buscar sites de pornografia. Inclusive falando em pornografia, eu estava numa congregação ontem e eu vi uma coisa assim que eu fiquei muito assustado com o que estava escrito numa camisa de uma criança. Eu fiquei muito assustado, estava escrito em inglês, eu não sei inglês, mas o que eu fiz? Eu copiei o que estava escrito porque eu achei alguma coisa estranha na camisa. E depois eu cheguei e busquei no tradutor, né? E via o significado do que estava escrito. Eu fiquei bem assustado. Então, os jovens hoje, o que eles fazem? Eles buscam esses sites de pornografia e quanto mais ele assiste, mais ele quer ver. E a pornografia traz o quê? Traz aquela excitação momentânea, que aí o jovem começa a se masturbar para ter prazer e depois disso, de repente, ele tem uma namorada, ele começa a ter desejo desenfreado pela jovem. E isso também vale para a jovem também, né? A jovem, de repente, tem um desejo desenfreado também pelo jovem, por causa da pornografia, e começa a viver uma vida de pecado dentro da igreja. O que ocorre? O que acontece nesse sentido? Vidas vazias. A pessoa até pode cantar bem, louvar bem, né? Até pregar, até ensinar, mas no fundo, ele está vazio, ele está seco. Por quê? Porque ele não tem intimidade com o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado faz diferença entre nós e o Senhor. Então, quanto mais a pessoa está enfiada nessa questão do prazer carnal, mais distante do Senhor ela ficará. Porque o sexo em si, ele é bom.
ele é saudável. Inclusive você é o resultado do sexo entre seu pai e sua mãe. Então é algo bom, o sexo ele é bom, mas dentro da ideia do casamento. Então muitas jovens, por exemplo, o que fazem também, né? Tem a prática do sexo anal. Por quê? Porque o sexo anal e o sexo oral não cria gravidez. Então o que a jovem faz? Para satisfazer o namorado, acabam tendo esse tipo de relação, que é pecado, deixa bem claro que pecado, né, tanto na questão do sexo oral quanto do sexo anal, para o jovem é pecado. Então o que ele faz? Ele começa a viver aquela vida de completamente carnal. E a jovem quer satisfazer o namorado quer ter desejo com a namorada e começa, né? Junta a fome com a vontade de comer, né? Então fica uma situação completamente deturpada, fica um sexo completamente agressivo, fica um sexo que na verdade não é um amor, é algo agressivo mesmo de fato. Então é importante que o jovem, se está fazendo essa prática, ele precisa parar com essa prática. Por quê? Porque essa prática vai levá-lo para a perdição eterna. Ah, mas eu pratico e depois eu peço perdão. A questão do perdão, lembra lá de Provérbios 28:13? Que é aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. É importante quando nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, o Senhor ele é grandioso em perdoar, mas nós devemos deixar de praticar esse pecado. Se uma pessoa hoje comete esse pecado e depois vai cometer de novo, vai viver essa vida de pecado, na verdade ele está vivendo uma vida completamente carnal dentro da igreja, então ele não foi liberto ainda, ele não está liberto. Então é uma situação bem difícil, mas é necessário que o jovem faça essa renúncia, né? Por exemplo, não nada de ficar com o celular trancado dentro do quarto, vai para a sala, fica na sala, evite essa questão de pornografia. A pornografia não é da parte do Senhor. E isso também vale para os jovens, lembrando que 25% de toda visualização de sites pornográficos são acessados por mulheres. Então a mulher ela não está isenta do pecado. Há mulheres que também assistem pornografia dentro da igreja, né? Tem mulheres da igreja jovens, né? Já comentei aqui e vou comentar mais uma vez, vou lembrar. Já uma jovem uma vez veio me questionar, não na verdade me questionar, ela veio pedir minha ajuda. Para quê? Porque ela não parava de assistir pornografia, porque ela gostava de assistir. Então eu entrei em oração com ela e graças a Deus o Senhor a libertou. Então é importante que nós venhamos ter verdadeiramente uma conduta coerente com a nossa vida cristã. Se a Bíblia diz que não, é não. Então devemos vencer o pecado. O enigma na parede, a escrita na parede. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. O rei ficou tão assustado que seu rosto empalideceu, seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilaram. Veja que outrora estavam numa festa, Belsazar e seus amigos, né, as mulheres, bebida. De repente, quando apareceu lá aquela mão, o que fizeram? Deu aquela euforia, aquela festa toda, deu lugar ao silêncio. Aconteceu há um certo tempo, tem bastante tempo, eu era jovem ainda, eu acredito que eu nem estava na igreja na época, tem muito tempo. Eu soube de um relato que as pessoas estavam dentro de um baile funk, lá no Rio de Janeiro, numa das cidades, me parece na Baixada Fluminense, lá no Rio, e aconteceu o seguinte, eles no auge lá, quando deu cerca de mais ou menos uma meia-noite, no começo da madrugada ali, se materializou um demônio em cima do telhado, né, do teto da parte de dentro do baile. E por alguma razão que ninguém soube explicar, todas as saídas estavam bloqueadas, estavam fechadas, então ninguém conseguia sair. Vejam que eles estavam ali dançando, festejando, brincando, bebendo. De repente, quando o demônio se materializou, as pessoas começaram a citar o Salmo 91, né, e querendo repreender aquele demônio, e aquele demônio ria deles. Então veja que quando a situação aperta, aí as pessoas correm para quem de direito, né? Vamos recorrer a quem? Ao Senhor, porque somente o Senhor
pode nos dar socorro. Aconteceu algo parecido nessa situação aqui com Belsazar. Ele estava ali numa euforia, de repente veio aquela mão, como se fosse uma mão humana, e começou a escrever. Olha que situação, imagina você estar aí no seu quarto e de repente a mão começa a escrever aí na parede do seu quarto. Pensa num pânico, pensa num desespero. Então veja que aqui o silêncio tomou conta. Por quê? E veio o grande temor. Por quê? Porque no fundo Belsazar sabia que era algo da parte de Deus. Aquilo não era de qualquer jeito, não era uma pessoa, não era o que nós poderíamos dizer hoje um efeito especial. Aquilo era algo muito, muito sério. Então muitas vezes, será que, se nós observarmos, será que hoje nós estamos vivendo tanto uma vida de pecado, tanto profanando o nome de Deus, que nós precisamos de que o Senhor entre no nosso quarto e comece a escrever na parede que nós fomos pesados na balança e fomos encontrados em falta? Isso é uma situação muito, muito séria que nós precisamos nos questionar. E a juventude, por exemplo, ainda mais a juventude de hoje, que é uma juventude bem moderna, precisa ter muito cuidado com o que anda fazendo, com o que anda procurando para ter prazer. Porque geralmente aquilo que te dá prazer pode estar te levando para a perdição. O enigma, porém, apesar dos esforços, nenhum deles foi capaz de interpretar a escrita misteriosa na parede. Isso deixou o rei ainda mais angustiado e atemorizado, pois ele sabia que esse evento em comum tinha um significado profundo e possivelmente uma mensagem divina. Então ele sabia que o negócio ali apertou, né? Ele sabia. E qual foi o grande desespero dele? Não foi nem a questão da parede. Naquela escritura na parede veio uma coisa pior, que ninguém conseguia decifrar o negócio. Há situações que a Bíblia nos relata que nós conseguimos discernir as pessoas, mas as pessoas não conseguem nos discernir. Por quê? Porque nós somos da parte de Deus. Somente alguém que é da parte de Deus consegue discernir aquilo que é de Deus. Uma outra pessoa não consegue. Por quê? Porque é da parte do Senhor. Há situações que somente nós cristãos conseguimos entender. Por quê? Porque nós sabemos que é o dedo de Deus ali. Numa situação específica, as pessoas começam a entrar até em desespero e faz isso, faz aquilo, mas nós estamos bem tranquilos. Por quê? Porque nós sabemos que é o dedo de Deus. Nós sabemos que é a mão de Deus mexendo ali. Nós sabemos que é Deus conversando. Então nós ficamos bem tranquilos porque nós sabemos o que acontecerá, porque nós temos discernimento do que está acontecendo. E é bem verdade que hoje não é todo cristão que tem discernimento, né? Há algumas situações que o cristão, de modo geral, digo hoje, nem todos têm discernimento. Mas nós devemos ficar ligados para entender o enigma, para compreender o que de fato Deus está fazendo, o que Deus quer passar. Por quê? Para quando alguém vir pedir ajuda, nós sabermos o que fazer. Porque eu vou te dar um exemplo bem prático. As pessoas te chamam para alguns lugares, né? De repente para festas e tudo mais. Mas se uma pessoa te chamar para expulsar um demônio, o que você faz? Você chama sua mãe? Você chama seu pai? Chama seus avós? Chama o pastor? A pessoa chamou você. E se não tiver outra pessoa, tem que ser você. E aí? Você tem fé para ir e expulsar o demônio? Você tem fé, você crê firmemente no Senhor? Que o Senhor vai expulsar aquele demônio através da sua vida? É uma questão muito séria. Porque quem está vivendo uma vida de masturbação, de um namoro que acontece sexo oral e sexo anal, ou outros pecados envolvendo bebidas, por exemplo, a pessoa não vai. A pessoa não tem coragem de ir, porque sabe que o negócio vai apertar para ela. Então é importante que você, jovem, continue tendo uma vida de santificação ao Senhor, para que quando acontecer um convite desse para expulsar um demônio, você está pronto. Você precisa estar pronto. Para quê também? Para quando Jesus vier buscar a sua igreja, você está o quê? Pronto, vivendo em santidade ao Senhor. Daniel é chamado. Diante de mais esse momento de crise, a rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, mas um senhor de idade avançada. Eu gosto muito desse texto lá de Daniel 5,13, que fala: Daniel, tu ainda é daquele? Ou seja, você é aquele ainda, aquele servo do Senhor, ou você já se corrompeu conosco? Ou nós já conseguimos mudar a sua visão? Observe que Daniel agora é um senhor, é uma pessoa já de idade,
mas ele continua temente ao Senhor. Ou seja, apesar do tempo passado, ele foi para a Babilônia na juventude, mas ainda agora que ele é uma pessoa idosa, é uma pessoa velha, né? Ele ainda continua temente ao Senhor. Ele não mudou nem um milímetro do seu pensamento. Ele continua tendo fé no Senhor. A fé dele está inabalável. O que isso traz para nós? Independente do tempo que nós estejamos na igreja, ou independente do tempo que nós estejamos cativos por algum lugar, né? Presos por algum lugar, por alguma situação, nós continuamos firmes no Senhor. Independente de uma situação que está deixando você preso, por exemplo, preso no sentido aqui, não literal da palavra, mas preso no sentido de você não poder fazer uma determinada coisa ou outra, porque você está passando uma situação difícil e você não consegue desenvolver o negócio, mas é importante que você faça o quê? Que você continue temente ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do lugar onde você esteja, independente da situação que você está vivendo, independente do deserto que você está atravessando, você continua firme no Senhor. Veja que Daniel, ele era ali praticamente esquecido, as pessoas não se lembravam dele, tanto é que a rainha se lembrou dele. Por que se lembrou? Porque ele estava esquecido. Então, ainda que os homens, né, as pessoas se esqueçam de você, sabe? O Senhor não se esquece de ti. E o Senhor, no momento certo, Ele te levantará para te honrar, se caso você permanecer firme no propósito dEle. Lembrando, por exemplo, Mardoqueu também ficou ali firme e na hora certa veio a exaltação. Então não se preocupe, não fique pensando que Deus esqueceu de você ou que você se sinta rejeitado por Deus. Não é isso. É que situações que você passa é para o seu crescimento espiritual, é para que você cresça, é para que você amadureça na esfera cristã, na esfera da fé, para que você compreenda que há situações que você precisa demonstrar maturidade. E como é que você demonstra maturidade? Quando você é esquecido pelas pessoas que você ama, quando você se sente rejeitado pelas pessoas que você ama, pelas vezes que você é esquecido de ser chamado para uma festa de casamento, por exemplo, uma festa de aniversário, uma formatura, ou quando as pessoas esquecem o seu aniversário e você continua ali firme no Senhor. As pessoas esqueceram de você, as pessoas estão te rejeitando, mas você sabe que o Senhor lembra de ti. E é isso que é importante, é saber que o Senhor não se esquece de nós, o Senhor sempre se lembra de nós. É interessante que algumas vezes a Bíblia menciona que lembrou-se Deus de Ana, por exemplo. Quando a Bíblia menciona que Deus se lembrou de alguém, não é que aquela pessoa estava esquecida na memória de Deus. Não é isso. Quando a Bíblia menciona que Deus lembrou-se de Ana, é porque Deus entrou para fazer a diferença. É porque Deus agiu. É porque Deus deu vitória. Então a Bíblia menciona aqui, e lembrou-se Deus de Ana. Por quê? Porque Deus deu vitória. Então não se preocupe, no momento exato, Deus vai se lembrar de ti, mas você precisa permanecer firme no propósito do Senhor. A sentença divina, a conduta de Daniel. Em dias que falsos profetas vivem de benefícios e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que podem lucrar, fazendo negócio da obra de Deus, a opção de Daniel é um importante lembrete de como o servo do Senhor deve proceder. Além disso, mesmo diante do rei e podendo ser morto, o profeta não suaviza a sua mensagem. Ele exorta Belsassar sobre a sua prepotência e pelo pecado que cometeu. Era o mesmo Daniel que havia advertido Nabucodonosor. Hoje, vivemos um evangelho milionário de dinheiro, porém rico de poder. Ou melhor, pobre de poder e pobre de conduta. Por que eu te digo isso? Porque hoje vivemos pastores recebendo grandes valores, grandes somas, 100 mil, 150 mil de salário da igreja. A igreja paga. E veja que Daniel, o que ele fez aqui, qual é a grande lição para nós aqui? Nessa época que nós vemos hoje, que os profetas até recebem valores, né, dinheiro, para profetizar uma determinada situação, Daniel não negociou. Ele sabia que ele poderia morrer pela mensagem. Belsassar poderia matar ele, dar ordem para matar.
Mas ainda assim ele permaneceu firme no Senhor e fez o quê? Falou aquilo que Deus mandou ele dizer. Tanto que ele, o mesmo que advertiu Nabucodonosor, adverte agora Belsazar e joga o pecado de Belsazar. Olha, você tem feito isso não se agrada ao Senhor. E você se arrepende dos seus pecados, senão vai ficar feia a coisa para o teu lado. Daniel foi muito enfático, ele foi direto. E como que funciona hoje? Nós vivemos hoje, muitas vezes, não digo na sua totalidade, mas infelizmente, hoje as pessoas que Deus usa verdadeiramente como profecia, como profeta da casa do Senhor, têm se acovardado. Por quê? Porque tem medo de falar algo para o pastor, que Deus mandou corrigir o pastor, mas a pessoa tem medo. Ou uma outra pessoa de um cargo eclesiástico específico, ou nesse caso de Daniel, falar, por exemplo, para o presidente da República, né? Não, nós devemos fazer o quê? Independente das consequências, nós devemos falar a verdade. Deus não mandou falar a verdade? Mandou. Deus não mandou falar que a pessoa está em pecado, que ele tem que se consertar? Mandou, então fale. Se Deus mandou, ele garante. Ah, mas posso vir a consequência? Ah, ainda que venha a consequência. Mas nós devemos ser fiéis ao Senhor. Se Deus mandou você falar, você fala. Mas se Deus não mandou você falar, você não inventa. Você não cria problema para você. Porque se Deus não mandou você falar e você usar o nome do Senhor para dizer que Deus mandou, vai ficar feio o negócio para o teu lado. Então veja que hoje a obra de Deus virou um negócio, né? Grande massa esmagadora aí, os grandes eventos, as grandes igrejas, vivem uma vida de corrupção, né? De pastores desfilando com carro de mais de R$ 1 milhão, né? Outros com carro mais de 500 mil, né? Ou melhor, de 500 mil, tudo comprado com dinheiro da igreja, e acham isso bonito. Enquanto a obra está padecendo, enquanto as congregações dessas igrejas estão padecendo, caindo aos pedaços e caindo aqui no sentido literal de realmente estar caindo, eles estão aí andando com o dinheiro da igreja, estão andando tendo uma vida luxuosa a custo da igreja, e isso não é de Deus. Então, quando chegar um profeta e falar contra esse negócio, se é você que tem que falar, fale, não se cale, porque se Deus mandou você falar, Deus certamente te honrará. Ainda que você vá para a prisão ou passe alguma consequência, no tempo certo Deus te exaltará. Por quê? Porque você foi fiel a Ele. E de maneira nenhuma Deus deixará um fiel padecer. Deus entrará com justiça. O significado da escrita. A mensagem, portanto, era um veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Deus, ele vai sempre duas coisas: juízo e justiça. Qual é a grande diferença? Quando você faz algo e o seu pai te corrige, está vindo para você o juízo dele. Por quê? Porque você fez algo, você cometeu algo, então teu pai foi lá e te puniu. O que é isso? Isso é um juízo. Ele entrou em juízo com você, ele te deu uma punição, isso é juízo. E tem a questão da justiça. A justiça é uma recompensa, é diferente. Você não fez algo ruim, as pessoas falaram que você fez, então Deus entra com justiça a seu favor e prova que você não fez nada. E por conta disso ele pode até te dar uma recompensa também. Então a justiça é o favor de Deus e o juízo é o castigo de Deus. O que eu vou receber? O juízo ou a justiça? Depende de como eu estou vivendo a minha vida na presença do Senhor. Depende do que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer. O Senhor, ele não tem filhinho, queridinho, né? O filhinho favorito. O que nós plantarmos, isso também nós ceifaremos, como diz Gálatas 6:7. Muitas pessoas pensam, não, mas eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou regente da sua geração, eu sou líder dos jovens, então o Senhor não vai me punir. Vai, claro que vai. Deus não poupa ninguém. Deus não tem, lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então, se alguém cometeu algo errado e não se arrependeu, o Senhor vai entrar com juízo contra essa pessoa, independente de quem seja. Lembra lá de Davi? Davi cometeu pecados, era um homem segundo o coração de Deus. E qual foi a punição de Davi? Deus passou a mão na cabeça de Davi? De maneira nenhuma. Veio um grande juízo contra a casa de Davi. Claro, ele reconheceu
disse que estava errado, pediu perdão e foi perdoado, mas a consequência foi inevitável. Então, independente das nossas circunstâncias, estamos errados, pedimos perdão ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele não tem o culpado por inocente, independente de quem seja. Se pecar, essa alma certamente morrerá se não se arrepender. O juízo concretizado. O juízo divino se abateu rapidamente. Naquela mesma noite a palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. Dário entrou e tomou a cidade da Babilônia. A festa se converteu em pranto. Então veja que algo que começou como uma festa da carne, como um prazer carnal, agora está de luto. Veja que a mão do Senhor que escreveu na parede foi, digamos assim, né? Foi a mesma mão que entrou com o juízo e fez o quê? Fez com que Belsazar fosse morto naquele mesmo dia. Ele teve tempo para se arrepender? Teve, mas não se arrependeu. Pelo menos o texto não nos deixa claro. Então, muitas vezes as pessoas tratam a Deus de qualquer maneira, mas Deus, ele vai entrar com juízo. Então, nessa questão da carne, por exemplo, e é muito bom deixar isso claro, né? José, por exemplo, José foi um grande homem, né? Foi um grande jovem do Senhor. Por quê? Ele resistiu uma das coisas mais difíceis de resistir. A mulher de Potifar. Por quê? A mulher de Potifar? Porque possivelmente ela era uma mulher muito bonita. E nós, homens, nós somos muito ligados a essa questão do ver. Ver uma mulher bonita, é bonita aos olhos. Então, José foi ali assediado pela mulher de Potifar, mas ele fez o quê? Ele fugiu. Isso é muito difícil. Fugir diante de uma situação dessa é muito difícil. Então ele fugiu do quê? Da carne. Ele fugiu do pecado da carne. Também sobre a questão da desobediência a Deus, né? Estava pecando a Deus, contra Deus e também desobedecendo ao chefe, né? Então é uma situação muito difícil. Porque eu digo isso porque eu já falei aqui em outras vezes, eu já até ministrei a palavra e estava em pecado. E era justamente o pecado da carne. Então naquele dia eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu não posso viver minha vida assim. Me arrependi e parei com a prática. Então eu sei o quanto que é difícil parar com a prática da sexual em si, independente, sexo oral, sexo anal ou o vaginal mesmo, de forma direta, dependendo de quem for. É difícil, claro que é difícil. Principalmente para nós homens. Para as mulheres têm geralmente uma resistência maior. Não é que ela não possa cair, mas o homem ele é muito mais fraco nesse sentido carnal. Tanto é que se você for fazer uma busca, você vai ver que os grandes homens de Deus, né, tanto da Bíblia quanto da questão, o próprio Davi, né, que caiu pela questão do carnal, tantos homens de Deus, né, da Bíblia, quanto no nosso cotidiano, você vai ver que a maioria dos homens que cai em pecado dentro da igreja é sempre com uma conotação sexual. Por quê? Porque o sexo, de fato, ele mexe muito com a cabeça do homem. Ele mexe muito. Então é muito difícil para o homem resistir. Mas não é impossível. Veja, por exemplo, o grande exemplo de José. José resistiu à mulher de Potifar, aquela situação estava completamente favorável para ele, mas ele fez o quê? Ele, diante do Senhor, ele permaneceu com a vida em santidade. Então, vai lá, você e faça o mesmo. Continue com a sua vida de santificação. Se vier, por exemplo, uma oferta dessa para você, você foge. Lembro que quando depois dessa decisão que eu tive, aconteceu algumas vezes de as pessoas chegarem, né, essa jovem chegava para mim, eu sempre descartava. Por quê? Porque a melhor forma de você resistir àquilo que você deseja é não estar perto daquilo que você deseja. Se você tem uma fraqueza, fuja da fraqueza. Não quer, some dali. Mas as pessoas vão rir de mim. Ainda que riam, ainda que sorriem de você, debochem de você. Importante é você ser aprovado por Deus, assim como José o foi. Então, essa questão carnal, é necessário que você veja que isso vai levar as pessoas para a perdição eterna. As pessoas estão vivendo uma vida de promiscuidade, desejo sexual desenfreado de tudo quanto é forma, que é até difícil de falar, mas você permanece como fiel ao Senhor. O sexo é bom, é prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher,
mas foi feito para o casamento. Conclusão. Em resumo, a história de Belsazar, em Daniel 5, serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual podem levar às consequências destrutivas. Ou seja, é destruidor. A pessoa pensar no prazer, principalmente aqui o prazer carnal, né, principalmente, mas também tem outros prazeres também que as pessoas buscam a todo custo, né, a compra, né, outras coisas, né? Rede social, tem um prazer de ficar toda a vida, entre tantas e tantas outras coisas. Ou seja, resumindo, se você, jovem, está buscando algo para te dar prazer e você só busca isso, você está dentro do hedonismo. Você está colocando o prazer acima das coisas do Senhor. Isto é pecado. Você precisa deixar isso de lado, repreender em nome de Jesus, confessar o seu pecado e deixar, porque certamente você alcançará misericórdia. Então não fique jamais indiferente às coisas do Senhor. Muito pelo contrário. Colossenses 3, versículo 1 nos diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Hora da revisão. Número 1. Nabonido. Número 2. É uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Número 3. Que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga ao sofrimento. De sorte que a primeira pergunta que fazem não é isto é correto, mas trará prazer? Número 4. A mensagem era um veredito. Claro, o juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. Número 5. Dário, ou Dario, né? Algumas pessoas falam Dario, né? Eu falo Dário. Mas que você, jovem, continue firme no propósito para que você observe que, de fato, a consequência destruidora do prazer carnal. Qual é a grande consequência destruidora do prazer carnal? A perdição eterna. Então, as pessoas vivem na carne e padecem com a alma. Então, não tenha esse prazer carnal desenfreado. Isso vai levar você para o buraco. Isso vai destruir a sua vida espiritual. Se você vive aí na prática da masturbação, do sexo antes do casamento, para com esse negócio. Até porque uma outra questão também é que você pode ter aí acontecer algo, uma DST, por exemplo, né? Situação, uma doença sexualmente transmissível, ou até mesmo uma gravidez indesejada, porque o filho é algo bom, mas se ele não for planejado, não é que ele vai virar uma maldição, mas vai trazer muitas complicações e também atrasos na vida, né? A pessoa às vezes quer estudar um pouco mais, agora com o filho vai ficar muito mais complicado. Não é que seja impossível, né, alcançar os objetivos tendo um filho, mas deixa os objetivos muito mais difíceis de serem alcançados, né? Além da dor, da vergonha, né, do nome que as pessoas dão, né? As pessoas que ficam grávidas antes do casamento, né? Principalmente aqui dentro do contexto cristão. Então é importante, mas se porventura acontecer, saiba que não é o fim do mundo. Você não vai ser a primeira pessoa a acontecer isso e também não vai ser a última. Mas você tem a maturidade, se porventura aconteceu, você tem que ter maturidade aí para assumir a sua responsabilidade, principalmente você que é pai, né? Você que for homem, né, vai ser pai, né? Independente, ainda não se casou, mas você tem que ter pelo menos a responsabilidade de assumir aí o seu compromisso, assumir a sua paternidade. Você que é mãe, não preciso falar muita coisa, porque geralmente as mães costumam ser mais responsáveis com os filhos nesse sentido do que os pais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!